Olá, turminha do terceiro ano, como vocês estão? Prontos aí para mais uma aula de matemática? Isso mesmo, dando continuidade aí às nossas aulas da semana. Hoje trazendo para vocês um conteúdo novo, né? Semana passada trabalhamos aí a divisão, né? Retornamos à multiplicação porque nós vimos aí a prova real e nós sabemos que na prova real da divisão, tanto da divisão, né, quanto da multiplicação, nós trabalhamos a operação inversa. Então, precisamos retomar aí a questão da multiplicação e concluímos com a divisão, né? Hoje a gente vai estar dando continuidade, tá? A divisão, tá? Tendo em vista que o nosso conteúdo de hoje traz aí por tema a metade ou a terça parte. Aí você me pergunta, o que é, tia, que metade tem a ver com a divisão? O que é que a terça parte tem a ver com a divisão? Primeiro que muita gente não sabe, né, o que é terça parte. Talvez alguns de vocês ou a maioria de vocês não saibam o que significa terça parte. E metade, eu acredito que boa parte de vocês já sabem do que se trata aí a questão de metade, até por ser algo que a gente trabalha no nosso dia a dia. É comum ao nosso dia a dia a gente trabalhar com essa expressão aí, metade. Mas vamos deixar de conversa, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aí na página 92, tá bom? Vamos fazer uma breve leitura aí do que vem a ser a metade, para que vocês possam entender melhor o porquê que a gente relaciona a metade com a divisão, tá bom? Então, o livro de vocês, na página 92, diz o seguinte, olha, preste atenção. Mateus e Tiago querem muito comer chocolate. Como só tem uma barra, mamãe dividiu o chocolate em 2 pedaços. Assim, cada um comeu uma parte. A esta parte damos o nome de metade ou meio. Então, como eu já tinha falado para vocês, quando a gente se refere à metade, muita gente já tem mais ou menos uma ideia do que significa. Por quê? Porque isso é comum ao nosso dia a dia. Situações em que a gente trabalha a metade é comum ao nosso dia a dia. Como, por exemplo, se eu compro uma pizza, né? Eu compro uma pizza, obviamente que eu não vou comer a pizza toda, a não ser que você queira ter uma indigestão, né, gente? Você não vai comer a pizza toda. Então, por exemplo, você pode pegar essa pizza, né? Inicialmente é uma pizza, é um inteiro, né? Uma pizza inteira, e aí você pode querer dividir aí entre 2 pessoas, né? Dependendo do tamanho da pizza, ainda é muito, né? Dividir uma pizza, por exemplo, grande para 2 pessoas ainda é muito. Cuidado para não ter indigestão, tá? Mas é só um exemplo. Então, são situações comuns do nosso dia a dia, tanto com chocolate, né? Uma barra de chocolate. Você não vai comer uma barra de chocolate, apesar de que tem gente que come, né? Mas não é aconselhável você comer uma barra de chocolate. É muito açúcar, e açúcar em excesso. Nada em excesso faz bem à saúde, como a gente sabe. Ou, no caso, também um outro exemplo, poderia ser pizza, poderia ser um cachorro-quente, poderia ser o que fosse, né? Uma laranja, enfim. Muitas vezes acontece de a gente dividir, né, um determinado alimento, enfim, com outra pessoa. E é justamente isso que a gente chama de dividir ao meio, a metade. E essa metade ou meio nada mais é que cada uma dessas partes iguais, tá bom, gente? Provenientes, tá? Da divisão do inteiro por 2, ou seja, quando a gente fala o inteiro por 2, como está dizendo aí no livrinho de vocês, é como eu falei anteriormente. Eu tenho um inteiro, por exemplo, uma pizza inteira, tá? O inteiro é o produto sem antes dividir, né? Antes de dividir, é o inteiro.
inteiro, a pizza. Nesse caso aí foi o chocolate. O chocolate, a barra, era o inteiro. Só que aí eu dividi esse inteiro, né, pela metade. E quando eu digo que eu dividi pela metade ou ao meio, significa sempre que eu terei a divisão desse inteiro por 2, tá bom, gente? Sempre será por 2, ok? E aí, juntando essas duas metades, a gente vai formar o que nós chamamos de inteiro, ok? E aí, o livro de vocês traz a representação, tá bom? A representação do que vem a ser essa metade ou meio, tá? Representado aí pelo que a gente chama de fração, ou seja, a gente vai ler aí 1/2, tá? Esse númerozinho aí que tem no livro de vocês, o 1, aí nós temos um tracinho e logo abaixo nós temos o 2, nesse quadro verde ainda na página 92, tá, gente? Então, é isso que a gente chama de 1/2, tá? Esse 1/2 aí está representando nada mais, nada menos que a metade, ok? E aí o livro traz ainda, olha, perceba, ou melhor, percebemos então que quando dividimos um inteiro por 2, encontramos duas partes iguais, tá? As quais podemos representar com o quê? Como é que a gente lê? 1/2 cada uma, tá? Isso aí é o que nós chamamos de fração, tá? Tem a representação logo abaixo, tá? Partes iguais têm o mesmo tamanho, tá? E, portanto, esses números que são chamados de fracionários, eles vão representar uma parte de um inteiro, tá? E aí, nós damos o nome, como eu já falei, de fração, tá? Esse assunto é bem tranquilo. Vou deixar um vídeo explicativo aí para vocês compreenderem um pouquinho mais sobre o que vem a ser inteiro, fração, metade, meio, tá bom, gente? Na página 95, nós trazemos ainda um assunto que também está relacionado aí à questão do dividir, tá? A gente estava trabalhando a questão, né, da operação de divisão, mas quando a gente se trata de metade e de terça parte, nós continuamos trabalhando a questão da divisão. Por quê? Como eu falei, a metade é sempre um número, o inteiro, dividido por quanto? Por 2, ao contrário da terça parte. Olha como é fácil. A terça parte, se você for esperto, se você está ligado, automaticamente você vai saber que quando eu digo esse terça vem de quê? De 3, da terceira parte, ou seja, um inteiro dividido por 3. Mas vamos fazer uma breve leitura na página 95 para compreender um pouco melhor aí do que o livro traz, tá? O exemplo. As figuras abaixo foram divididas em 3 partes iguais. Aí eu tenho um exemplo aí de uma melancia dividida em 3 partes iguais. Acredito que acima seja pão, né? E aí, essas partes pintadas de cada uma dessas figuras, tá? É o que corresponde a terça parte, ou também o que a gente costuma de chamar de 1/3. 1/3 da figura que foi pintada. Eu pintei 1/3, ou seja, uma parte de 3, tá? E para representar essa parte matematicamente, que a gente chama da terça parte, ou 1/3, nós usamos a escrita fracionária, fracionária, bem parecida como o que a gente fez na metade, né? Que a gente escreveu o númerozinho 1, tracinho, número 2. Neste caso da terça parte, nós representamos aí a escrita com 1 em cima, tracinho, e o 3 embaixo. Isso indica o quê? Que formamos o quê? Um inteiro. Para formarmos um inteiro, melhor dizemos, nós precisamos de 3 partes, tá bom? E aí, nós trazemos um exercício, né? Trabalhando tanto a questão da metade, né? Ou meio, como a gente viu, e trazemos ainda um exercício que também vai trabalhar essa questão da terça parte, tá? O livro, ele traz
poucos exemplos, ok? Traz poucos exemplos acerca da terça parte e da metade. Então, eu achei mais interessante estar trazendo um vídeo mais completo, com exemplos, para que vocês possam compreender melhor. Já que o livro ele é bem resumido, ele não traz o assunto, tá? Mastigadinho, ele não traz detalhadamente com outros exemplos, ele apenas apresenta um exemplo. Então, o que é que tia Jaela fez? Fui caçar um vídeo mais completo que vocês possam compreender melhor através de outros exemplos, tá bom? E aí vai ficar tranquilo, nenhum problema para vocês conseguirem resolver essas questões aí que nós trabalhamos a metade e a terça parte, ok? Tudo isso é divisão, não tem bicho-papão. Vou deixar um vídeo aí para vocês trazendo, abordando esses dois conteúdos, tá bom? Como eu já disse, o livro traz pouquíssimos exemplos, só traz apenas um exemplo de cada uma das situações. Então, seria interessante que a gente visse outros exemplos através de um vídeo mais explicativo, né? Que traga, que aborde com mais detalhes acerca do que vem a ser tanto a fração, né? Que é a forma de representar, né, essas partes, a terça parte e a metade, e aí vocês vão realizar as atividades das páginas que eu deixo aí em seguida do livro de matemática, das páginas 92 a 96, e o livro de reforço da página 164 a 165, do primeiro ao quinto, tá? Não se policiem na questão de entrarem em contato para perguntar, tirar dúvidas, tá? Que assim que possível, no horário combinado, a gente vai estar tirando a dúvida aí de vocês, caso precise, tá bom? E aí também vou estar mandando um material para complementar a atividade na próxima aula, ok? Então é isso, beijão para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau! Ah, senhor Lobão, com essa chuva não dá pra jogar bola com o Chico na praça. Eu não aguento mais ficar dentro de casa. Ora, menino, sabia que dentro de casa você também pode se divertir? Hoje, por exemplo, é um dia perfeito para fazermos aquela receita de biscoitos da vovó Nina. Ah, fazer biscoitos? Prontinho! Já temos todos os ingredientes. Você vai ver como em instantes o chefe Lobão aqui vai fazer os melhores biscoitos que você já comeu na vida. Agora, por favor, me passe metade desta farinha. Metade da farinha. Tá, aqui, senhor Lobão. Ah, menino inteligente! Isso vai ser bem mais fácil do que eu imaginava. Agora, Pedrinho, vamos para a melhor parte. Metade desta barra de chocolate. Nham, nham. O senhor fica aí me pedindo metade disso, metade daquilo. Tá querendo testar meus conhecimentos matemáticos, é? Bom, digamos que eu sempre me atrapalho um pouquinho com essas receitas da vovó Nina. Ah, mas por que o senhor não disse antes? Não se preocupe, eu te dou umas dicas que vão ajudar na divisão dos outros ingredientes. Opa, aí eu dou valor. Vamos lá, onde parei mesmo? Ah, sim, depois do chocolate vem o quê? Hein, Pedrinho? Aqui diz que precisamos colocar 3 ovos, mas nessa cartela nós temos 6. O senhor sabe como dividir isso? Metade dos ovos, Pedrinho. E se eu separar assim? Um ovo pra você, um pra mim, um pra você, outro pra mim, mais um pra você e o último pra mim. Muito bem, senhor Lobão. Essa é uma das formas de repartir as coisas, uma para cada pessoa. Mas isso só vale quando são 2 pessoas. Por isso, dividir ao meio é o mesmo que dividir pela metade. Foi o que aconteceu com a farinha e com o chocolate. Uma parte foi para os biscoitos e a outra parte igual ficou na embalagem. Agora entendi direitinho.
quando quero metade de alguma coisa, é só dividir por 2. É isso aí! Agora vamos continuar com essa receita que eu tô ficando com fome. É pra já! E agora, o que está faltando? Agora só precisamos colocar 1/3 de leite. Ih, agora complicou, hein? Como eu vou saber o que é 1/3 desse leite? Ah, essa é mole. Se para usar metade dividimos em 2 partes iguais, para usar 1/3 ou terça parte, é só dividirmos por 3. Certo. Por 2 é metade, por 3 é 1/3. Ei, até que tá fácil, hein, menino Pedrinho? É fácil mesmo. Agora que o senhor já misturou tudo, é só colocar a massa nas forminhas e assar. Pronto, Pedrinho. Viu como foi rapidinho? Oba! Ei, eu tive uma ideia. Que tal dividirmos os biscoitos com o Chico? Mas que ótima ideia! Deixa eu ver quantos biscoitos nós temos aqui. 1, 2, 3, 4... Aqui temos 30 biscoitinhos. Agora vamos ver se o senhor entendeu mesmo. Qual é a metade desses 30 biscoitos que acabamos de fazer? Se metade é o mesmo que dividir em 2 partes iguais, a metade de 30 biscoitos é... 15. Muito bem! E agora vamos calcular a terça parte? Essa é bico! Agora que você me explicou que a terça parte é o mesmo que dividir em 3 partes iguais, então eu, você e o Chico vamos ficar com 10 biscoitos cada um. Ha! Eu sou mesmo fera na divisão. O senhor é uma fera mesmo! Ah, já que a chuva parou, vamos aproveitar para encontrar o Chico. Assim jogamos bola e comemos esses biscoitos juntos. Ei, você aí, viu como é legal dividir as coisas com quem gostamos? Dividindo pela metade ou terça parte, o importante é compartilhar. Até a próxima!